Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Devido ao tamanho sucesso das duas primeiras partes, bora hoje acompanhar mais um vídeo sobre jogadores conhecidos que passaram pelo seu time, mas que poucas pessoas lembram. Não se esqueçam de deixar nos comentários quais destes casos vocês lembravam, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Vou começar com o caso do atacante Luizão, campeão mundial com o Brasil em 2002 e que no fim de carreira teve algumas passagens relâmpagos por clubes aqui de São Paulo. No vídeo de hoje eu vou destacar 3 destas passagens, uma pelo São Caetano, outra pelo extinto Guaratinguetá e a última pelo Rio Branco de Americana. Pelo Azulão, Luizão assinou o contrato em meados de 2007 e ficou no clube até o início de 2008. Fez um total de apenas 5 jogos e, apesar de ainda ter contrato, acabou deixando o clube alegando problemas físicos. Após alguns meses parado, em 2009, o atacante vestiu a camisa do Guaratinguetá, mais um clube onde chegou com moral, mas não conseguiu obter sucesso. Fez apenas um jogo no tricolor do Vale. Por fim, na sua última tentativa de seguir a carreira, Luizão, em 2010, foi anunciado como grande reforço do Rio Branco, que estava na época na elite do Campeonato Paulista. Porém, já sem condições mínimas de atuar em uma partida, ele optou em deixar o clube e encerrar sua carreira. O ex-atacante tem hoje 43 anos, é empresário e na última eleição concorreu a um cargo de deputado federal por São Paulo, onde saiu derrotado. O mundo da bola já sabe que Neymar é uma revelação da base do Santos, certo? Mas o que poucas pessoas sabem é que o atacante, muito antes de sonhar em sair do Peixe para desbravar o futebol mundial, teve uma passagem por outro clube da cidade de Santos, no caso a Portuguesa Santista. Neymar foi levado para a Briosa, onde jogou de 1998 a 2003. Após esse tempo, ele foi para as categorias de base do Santos, chegando ao profissional do clube 6 anos depois. Infelizmente, pouco se sabe sobre os números do jovem Neymar com a camisa verde e vermelha. A única certeza é que após sair do futsal, ele começou nos gramados como meia esquerda, uma função um pouco parecida com a qual ele faz hoje. Lembrado pelos gols e artilharias, além da trajetória marcada pela superação de problemas de saúde que colocaram sua carreira e sua vida em risco, o ex-atacante Washington tem no currículo passagens bem esquecidas pelos 2 maiores clubes do Rio Grande do Sul, lá no início de sua carreira. Quando ainda era considerado uma promessa do Caxias, o Coração Valente, como também ficou conhecido, jogou por empréstimo pelo Internacional em 1997 e no ano seguinte passou pelo Grêmio. No Colorado, mesmo sem muitas chances no time principal, conseguiu fazer 12 jogos e marcar 5 gols. Com apenas 22 anos na época, optou em deixar o clube para tentar jogar com mais frequência em outra equipe. Por coincidência, no ano seguinte, ele chegou no tricolor, com status de boa contratação. Porém, uma série de lesões atrapalharam seu desempenho e, sem disputar um único jogo oficial pela equipe, acabou retornando para o Caxias. Envolvido com política desde que deixou os gramados em 2011, o Washington tem hoje 44 anos e é o atual secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Acho que muita gente lembra daquele histórico São Caetano, que quase faturou a Libertadores em 2002, certo? Aquele time contava com jogadores conhecidos, como Ademar, Somália, Dininho, entre outros, e também com jogadores até então quase desconhecidos. Um deles era o jovem Marcos Senna, sim, o mesmo que depois se mudaria para a Espanha e faria história na La Fúria, após aparecer com a camisa do Corinthians e passar depois uma temporada no Juventude. O meia teve, em 2002, uma breve passagem pelo Azulão, que durou apenas 6 meses, mas o suficiente para quase fazer história no time do ABC. Foram ao todo 14 jogos e 1 gol marcado. Depois disso, ele foi vendido ao Villarreal
E o resto da história quase todo mundo já sabe. Marcos Senna está com 43 anos e trabalha como dirigente do próprio Villarreal. Uma das histórias mais curiosas e esquecidas do vídeo de hoje é, sem dúvidas, o dia em que Romário vestiu a camisa do Tupi de Minas Gerais. Foi em outubro de 2006. O atacante havia acabado de ser artilheiro nos Estados Unidos, pelo modesto Miami, e queria voltar ao Brasil para dar continuidade à sua carreira. Faltavam apenas 15 gols para ele atingir o tão sonhado milésimo. E desta forma, o Tupi apareceu como principal interessado. A negociação foi tratada pela empresa que administrava a equipe mineira e dirigentes do Tupi. Exatamente no dia 9 de outubro, uma reunião ocorreu. A imprensa noticiou e no dia seguinte Romário se apresentou e começou os treinamentos com os novos companheiros. Porém, toda a expectativa foi por água abaixo, já que Romário não pôde atuar pelo Tupi, após a CBF proibir a transferência. A janela internacional havia sido fechada no dia 31 de agosto daquele ano, e o baixinho, nesta altura, ainda atuava pelo Miami. Sendo assim, mesmo que o atacante estivesse livre, ele estava impossibilitado de atuar por uma equipe brasileira, isto segundo a CBF. O Tupi até entrou com uma representação na entidade para tentar validar a transferência, mas não obteve sucesso. Assim, Romário acabou indo para o Adelaide United da Austrália para receber $250 mil por 6 partidas. Ele tem hoje 53 anos e é senador pelo estado do Rio de Janeiro. Agora, quem aí lembra da passagem do atacante Liedson, ex-Corinthians, Flamengo e seleção portuguesa, pelo Coritiba entre os anos de 2001 e 2002? Pois bem, o Levezinho, como também é conhecido, chegou ao Couto Pereira ainda desconhecido, mas por lá conseguiu ganhar uma projeção nacional. Foram ao todo 29 jogos e 20 gols marcados, uma das melhores médias de toda a sua carreira. Tamanho destaque fez o atacante ser observado e posteriormente comprado pelo Flamengo. E a partir daí começou a dar continuidade à sua carreira de sucesso. Aposentado dos gramados desde 2013, Liedson tem hoje 41 anos. Com dezenas de times no currículo, parece até injusto citar Túlio Maravilha neste vídeo. Mas realmente eu não posso deixar de falar da passagem quase esquecida do atacante pelo Cruzeiro em 1999. Após um período de não muito sucesso no Fluminense, onde chegou a ser colocado para treinar em separado pelo técnico Parreira, Túlio foi emprestado ao Cruzeiro em maio de 99 por cerca de R$50 mil. Com 29 anos na época, chegou à Toca da Raposa para ser uma das grandes soluções para o ataque do clube. Porém, sua aventura por lá durou apenas 5 jogos. Logo, sem muitas explicações, Túlio foi repassado também por empréstimo ao Vila Nova, até o final daquela temporada. Hoje, aos 50 anos, o atacante ainda não anunciou a sua aposentadoria dos gramados e participou nos últimos meses de um famoso reality show na TV. Para finalizar, vou falar do caso do atacante Jardel, que no finalzinho de 2005 conseguiu voltar ao nosso futebol. Depois de uma negociação frustrada com o Palmeiras, o atacante acabou assinando com o Goiás, que queria contar com um artilheiro já visando a temporada de 2006. Vindo do Alavés, time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, infelizmente o Super Mario não foi bem e sua passagem pelo Esmeraldino não deixou saudades. Foram ao todo 12 jogos e 3 gols marcados. Logo, ele retornaria à Europa para defender o Beira-Mar de Portugal. Jardel tem hoje 46 anos, mora em Fortaleza, se diz livre dos problemas com drogas que teve na época em que era jogador e vem trabalhando atualmente como agente de jogadores. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!